Olá, seja muito bem-vinda. Se você está aqui nesse vídeo é porque você participa do desafio Fênix 40 mais para mulheres acima de 40 anos que querem emagrecer de forma definitiva, sem passar fome e sem fazer dietas. Então, na verdade, você está aqui porque você se interessa por esse assunto e o tema da nossa live hoje é como deixar de comer as emoções. Como assim, Andréia? Comer as emoções? O que será isso? Bom, eu sou a Andréia Moreira, idealizadora do Mente Magra, sempre um programa feito especificamente para pessoas, mulheres, na verdade, que desejam emagrecer de forma definitiva. Quando eu comecei esse projeto em 2019, eu, na verdade, já ensinava emagrecimento para as minhas amigas, para as pessoas que trabalhavam comigo, enfim, na minha jornada toda desde os 21 anos. E de lá para cá são mais de 30 anos ensinando pessoas a emagrecer. E quando eu mudei de carreira, me tornei coach, mentora de mulheres, eu decidi ensinar uma coisa que era natural para mim e que muitas pessoas me perguntavam. O emagrecimento sempre foi um tema recorrente na minha vida porque eu tive distúrbios alimentares, eu tive muitos traumas, eu tive muitas questões emocionais que vieram na minha vida toda desde a infância me acompanhando. Eu sofri abusos desde os 6 anos de idade e depois, isso que eu lembrava, mas depois, esse ano, eu descobri que os abusos, eles eram muito mais anteriores a isso, uma idade muito mais nova do que 6 anos. Mas isso é um detalhe. E o que aconteceu? Eu tive que olhar para as minhas emoções ao longo da minha vida, porque do jeito que eu estava seguindo, do jeito que eu estava, sabe quando você empurra a sujeira para debaixo do tapete? Era exatamente assim como eu estava lidando com as minhas emoções. E isso fez com que eu acabasse tendo uma depressão suicida e 4 vezes câncer. O que significa isso? Significa que eu estava suprimindo as emoções. Eu estava engolindo as minhas emoções, eu não estava trabalhando as minhas emoções e por isso elas se manifestaram na forma de doença no meu corpo. Então, toda emoção, quando ela não é expressada ou quando ela não é canalizada de maneira adequada, ela vai surgir em algum momento, ela vai se manifestar de alguma forma. Então, isso fez com que em 2013 eu tivesse meu primeiro câncer. Eu já vinha de um quadro de depressão a minha vida toda e eu não sabia como me livrar disso, porque eu tinha a sensação de que era algo que eu ia viver o resto da vida. Imagina você ter uma doença que você não consegue resolver. Você faz terapia, você faz um monte de tratamentos e aquilo permanece na sua vida. Tinha momentos que estavam melhores, tinha momentos piores, até que eu entrei numa depressão suicida, ou seja, eu queria tirar minha vida. Foram 3 anos intensos, onde eu chorava todos os dias. Eu chorei durante 3 anos, todos os dias. Eu senti uma tristeza muito absurda, eu não via sentido na minha vida, não tinha forças, eu não tinha energia. E eu tive que olhar para as minhas emoções, mergulhar nessa dor para poder ressurgir como uma fênix. Esse é o motivo do nome desse evento, desse desafio, porque eu acredito que toda mulher tem a capacidade de se renovar, de se transformar como uma fênix. E é basicamente isso que aconteceu. Eu morri em vida para ressurgir uma pessoa nova, restaurada, emocionalmente mais equilibrada, pronta para abraçar o autoconhecimento como um estilo de vida, porque o autoconhecimento não é um momento, você não faz um curso, você não faz uma vivência para um momento e acabou. Igual um livro que você leu e depois você guarda. O autoconhecimento é para a vida. É algo que você vai ter que permanentemente estar olhando para o que está acontecendo na sua vida, com as suas emoções e vai regulando, vai, digamos assim, como uma gangorra. Você vai, quando está muito para cima, você vai ficar tentando manter no meio. E é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Eu contei um pouquinho aqui da minha trajetória para dizer que é possível sim não controlar as emoções, mas controlar aquilo que provoca as emoções
descontroladas. Ontem eu falei sobre crianças, até achei que hoje estava na programação falar sobre relacionamentos, mas isso é para amanhã. Mas hoje a gente vai falar como que a gente cuida das emoções. Por quê? Se eu tenho um pensamento, ele vai criar uma emoção, essa emoção vai gerar um comportamento. Então, quando eu suprimo as emoções, eu não tenho a permissão para expor os meus sentimentos ou eu não sei lidar com eles, eu posso, ao invés de colocar para fora, eu acabo engolindo, comendo para empurrar aquela emoção que eu estou sentindo. Porque na geração que eu sou, eu tenho 52 anos, mas mulheres acima de 40 anos provavelmente vieram de pais que não tiveram educação emocional, não tiveram desenvolvida inteligência emocional. Eu tô generalizando, tá? Não quer dizer que não tenham pais. Claro que existem pais que tiveram isso. Mas geralmente não foi isso que aconteceu. Então, hoje existe sim uma geração que está mais ligada com esse assunto. Hoje a gente tem tão disponível as informações, as redes sociais, vários profissionais que estão oferecendo gratuitamente conteúdos, informando, e isso traz uma consciência. Mas há 20, 30 anos atrás não existia isso. Então, eu sou de uma geração que você não poderia sentir certas coisas, como se era visto como errado, era visto como feio. Então, muitas vezes eu tive que engolir o choro. E a minha mãe ainda falava assim, se você, às vezes você não tá chorando de verdade, você tá meio que ali resmungando, tá? E aí minha mãe dizia assim pra mim, engole o choro. Ou ela dizia assim, se você não parar de chorar ou fazer o que você está fazendo, eu vou te dar razão para você chorar de verdade. Ou seja, ela ia me bater. Então, muitas vezes eu tive que segurar, eu tive que engolir mesmo aquela emoção que eu estava sentindo. Em vez de ter sido explicado o que estava sentindo, a frustração, o medo, a ansiedade, a raiva, qualquer emoção que eu tivesse sentido, porque são consideradas emoções negativas ou emoções que para quem está na igreja talvez seja algo feio, algo como se eu estivesse sendo ingrata, que eu não estivesse reconhecendo alguma coisa. E na verdade, uma criança, uma adolescente, tá cheio de hormônios, tá crescendo, tá se desenvolvendo, não sabe o que está acontecendo, não entende as emoções. E o ideal seria que os pais tivessem inteligência emocional para explicar para os filhos o que está acontecendo, explicar da onde que vem, como que surge, por que que existe a emoção. Então, algumas coisas que eu preciso te explicar aqui. As emoções, elas não são boas e nem ruins. Já começa por aí. A gente as classifica como boas e ruins, ou positivas e negativas, com o efeito que ela traz no nosso corpo. Porque se uma emoção é negativa, ela vai, na verdade, trazer químicas, toxinas para o nosso corpo. A gente vai liberar essas toxinas através de alguns hormônios. E essas toxinas vão baixar o nosso sistema imunológico e vai trazer doenças. Se a gente tem uma emoção boa, a gente vai estar liberando hormônios também do bem-estar, que vão trazer prazer, vão trazer felicidade, alegria, paz. E isso é a sensação gostosa de sentir. Então, é uma emoção positiva. Mas, se a gente pensar na validade da emoção, o que ela traz para a nossa vida, de termos de conhecimento, na verdade, não existe uma emoção negativa, porque se ela está trazendo ali uma informação, se ela está te dando um direcionamento do que você está sentindo, teoricamente ela é uma coisa positiva, porque você olha para a emoção e você entende o que está faltando na sua vida. Então, quando a gente, já olhando de uma forma mais macro, entender que as emoções elas fazem parte da nossa vida. Então, a gente não tem que suprimir, a gente tem que entender, reconhecer, identificar, dar nome para essa emoção, porque daí você vai saber o que você precisa fazer, o que você precisa desenvolver. Por exemplo, a inveja. Como que a inveja acontece? Por que a gente tem inveja? Porque geralmente a gente aprendeu
que uma pessoa que tem determinada coisa, ou talvez um nível de vida, um relacionamento, uma certa aparência, ela é melhor. E aí você se pergunta melhor em comparação com o quê? Exatamente, com o quê? Então, a gente colocou um padrão, a gente estabeleceu um padrão de acordo com o que a gente aprendeu na nossa vida toda. Então, pelas falas da nossa família, da sociedade que a gente está inserida, da igreja, da comunidade, enfim, da televisão, tudo isso está nos programando, está nos colocando informações, está nos dizendo que as coisas são de um determinado jeito. A gente registra essa informação e depois a gente começa a se comparar com relação a esse termômetro, digamos. É como se fosse, vamos supor que aqui você nivelou que uma pessoa, uma mulher bonita, tem que ser desse determinado jeito. Ela tem que ser magra, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem um relacionamento. Esse é o padrão que você colocou na sua cabeça como sendo o ideal. Aí você olha para sua vida e você talvez não está no corpo magro, você não tem um relacionamento, ou teu relacionamento não é o melhor do mundo, tem problemas sérios, ou você também não tem condições financeiras, você está sempre endividado e está com problemas. Aí você olha para sua vida e nivela a sua vida que está aqui com o padrão que você colocou. Então, quando você olha isso, tem um gap, tem uma lacuna. E isso faz você querer você desejar esse padrão. Você quer subir, você quer estar lá. Então, na verdade, o que acontece? Você sente inveja porque você queria estar o quê? Lá naquele lugar que aquela pessoa tem. Só que estar lá naquele lugar vai exigir que você tenha ações, que você seja de um determinado jeito. Então, a inveja só mostra aonde você quer chegar. Só que a gente aprendeu que ter inveja é feio, que é ruim, que é pecado. Então a gente suprime essa emoção. A gente começa a achar que a gente tá errada, que a gente é feia. Sabe, a mãe falava muito pra mim: ai, que feio o jeito que você tá agindo. E aí você começa a acreditar que você é feia, que você não devia estar sentindo aquilo. E nada mais é do que você tem um padrão que você quer alcançar, você tá aqui, você quer subir, e você precisa desenvolver competências para chegar lá. Então, na verdade, a inveja só está te mostrando algo que você deseja. Agora, quando que a inveja é negativa? Quando você, não satisfeita porque você não tá lá, onde aquela pessoa tá, você ainda gostaria que aquela pessoa não tivesse aquilo que ela tem. Ao invés de tipo, opa, isso aqui é uma inspiração. Que legal, essa pessoa chegou lá, então existe essa possibilidade, existe uma forma de chegar lá. Então eu vou trabalhar em mim, eu vou realmente buscar me desenvolver para alcançar esse padrão. Mas o que acontece muitas vezes a pessoa olha para aquela pessoa que chegou lá e começa a falar mal, falar que porque teve sorte, ou porque passou a perna em alguém, de repente está fazendo dinheiro, ou porque de repente a pessoa fez algum tratamento estético, mas ela tem dinheiro para fazer, ela não é assim natural. Enfim, começa a colocar várias coisas que não tem nada a ver, né? Por quê? Porque quer justificar que você não trabalhou para chegar lá. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. As emoções, elas estão aqui apenas para te mostrar o que você precisa trabalhar em você. E eu gosto de ir além, eu gosto de dizer que as emoções são a linguagem de Deus para dizer o que a gente precisa desenvolver na gente. Então, quando a gente tem medo, o que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer as coisas? É desenvolver coragem. E coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir com o coração, é você ir para a vida, para a ação, para aquilo que você deseja, mesmo com medo. Então, não quer dizer que você vai deixar de sentir certas emoções, mas você precisa talvez desenvolver outras para chegar aonde você quer. Então, comer as emoções significa eu não estou conseguindo me expressar, eu não tenho permissão, eu não me sinto no direito de expressar e eu engulo. E aí eu como para me sentir bem ou para empurrar aquela emoção. Porque às vezes
Eu já senti isso muitas vezes. A maior parte da minha vida, eu às vezes estava angustiada, estava frustrada, estava triste, eu comia um chocolate. Eu comia o chocolate como uma forma de engolir aquilo que eu estava sentindo. E no momento que eu comia, eu me sentia bem. Você já fez isso? Pensa aí nas suas lembranças se você já fez isso. Então, muitas vezes a gente usa a emoção para encobrir, quer dizer, emoção não, a comida para encobrir uma emoção como tédio, como tristeza, como depressão, porque a gente não quer encarar aquilo que a gente está sentindo, porque a gente não sente a vontade, a gente não aprendeu, a gente acredita que, eu preciso negar isso. Ou eu tô bem, ou eu escondo o que eu tô mal. Porque muitas vezes as pessoas nem compartilham o que elas estão sentindo. Tem muitas pessoas que tiram a vida e a família, os amigos ficam surpresos porque não imaginavam que a pessoa estivesse sentindo aquilo, porque ela não tem a coragem de pedir ajuda, ela não teve forças para falar, para compartilhar, porque achava que é errado, ou achava que não seria compreendida, ou não seria aceita, ou seria julgada. Então a gente precisa criar resiliência, precisa aprender a lidar com as suas emoções. E como que eu faço isso? Eu vou trazer aqui algumas práticas que você pode fazer, mas lembrando que o que eu vou ensinar não é algo que vai resolver o problema. O que resolve mesmo o problema é você se conectar com você, é você entender da onde que vêm os seus pensamentos, quais são os seus traumas, curar essas feridas emocionais, sejam elas quais forem. Eu até falei ontem um pouco eu sofri abuso, hoje também falei sobre esses abusos que eu sofri. Enquanto eu não estava tratando isso, eu não estava olhando para isso, eu estava evitando esse assunto, o que acontecia? Ficava uma ferida o tempo todo. Então, eu me escondia para não aparecer, eu tentava mostrar uma vida perfeita, que é impossível. É impossível, a gente não tem uma vida perfeita. A gente sim pode melhorar a cada dia, a gente pode ter uma vida muito boa, mas a vida ela vai ter altos e baixos, vão ter dificuldades, vão ter desafios. Mas a forma como você encara a vida como pessoa adulta, uma pessoa curada, uma pessoa que tem cicatrizes. O que é uma pessoa que tem cicatrizes? É uma pessoa que passou por muita coisa, superou e tem resiliência e levantou a cabeça e seguiu em frente, mas não ressentida, não magoada, não fugindo das dores. Simplesmente encarou as suas dores, a sua verdade, a sua história, e ao invés de contar a sua história como uma forma de vítima, a pessoa começou a contar a sua história como uma vencedora, como uma verdadeira fênix, como uma pessoa que realmente superou tudo e não tá de mimimi, não tá ali chorando pelo leite derramado, não tá chorando sobre todas as dores que sofreu. Então, você tem que olhar para você hoje e se perceber como que eu tô contando a minha história. Eu tô contando a minha história como uma derrotada, como uma vítima, como uma pequenininha, uma pessoa pequena mesmo, coitada. Ou eu estou empoderada da minha história, que eu superei tudo isso, eu tô aqui em pé, inteira, pronta para os novos desafios da vida e pronta para conquistar tudo aquilo que eu desejo. Não é à toa que a gente consegue superar tanta coisa e tá em pé, porque nós somos vencedoras. Mas a gente tem que contar essa história pra gente mesmo. Lembra que eu falei das crenças? Se você acredita que você é vítima, a sua vida vai ser um eterno sofrimento. Agora, se você acredita que você é uma vencedora, a sua vida vai ter muitas conquistas. E as pessoas vão te admirar, as pessoas vão olhar para você como se fosse uma fortaleza. E não é que você é uma fortaleza, você é vulnerável, você sente, mas você não se entrega e você não tem medo de demonstrar, e você não tem medo de fraquejar, e você não tem medo da dor. Porque muitas pessoas fogem de certas situações por medo de sentir a dor. A pessoa já prevê que vai sentir dor. Por exemplo, emagrecimento é uma coisa dessas. A pessoa
sabe que para emagrecer vai ter que fazer algumas restrições. Lembra que eu falei que toda escolha traz uma renúncia. Então você vai ter que abrir mão daquele seu alimento preferido. Isso é uma escolha. Então isso vai trazer um certo desconforto, até uma dor de repente, dependendo da forma como você tá amarrada com isso, tá condicionada com isso. Então, esse apego, porque na verdade nada mais é do que um apego. Então, quando você cresce e se desenvolve, você se desapega de certas questões, de certos comportamentos e atitudes e pensamentos. Precisa desapegar, precisa aprender novos comportamentos, novas atitudes, novos hábitos, nova forma de pensar. E tem pessoas que não estão prontas para isso. Elas não estão prontas para abrir mão do vitimismo de quem elas vêm sendo para abraçar essa nova força, essa nova pessoa, essa nova mulher que está se tornando. Então você tem que olhar para suas emoções e entender aonde você está, dar nome para elas. Porque se tem alguma coisa do seu passado que está te trazendo dor, seja uma briga que você teve com uma amiga, sobre alguma coisa que alguém da sua família falou, qualquer coisa que você está carregando, isso sempre pode ser um gatilho para você comer mais, para você descontar na comida, para você fugir para o bem-estar, porque a comida é uma forma de trazer bem-estar. Não é bem-estar, ela traz a satisfação. Naquele momento que você está comendo, você sente algo bom. Só que depois que você come, passou aqueles momentos iniciais, vai vir, o que que vai vir? Vai vir a culpa. Aí você sente culpa e essa culpa faz você se sentir mal. Aí você come de novo para se sentir bem. Aí você se sente bem por alguns minutos e depois se sente mal de novo porque sente que falhou, que não deveria ter comido, que não resistiu à tentação. Aí você está mal, aí você come de novo para se sentir bem. E isso fica um círculo vicioso o tempo todo. Come, sente culpa, sente mal, come de novo, fica bem alguns instantes, depois sente culpa, sente mal, come e assim vai. Sucessivamente, quando você vê, você está engordando. Então, comer as emoções eu não aceito as minhas emoções, eu tenho uma resistência para mudar ou para liberar, para perdoar, para deixar o passado onde ele está. E eu me apego às emoções negativas, eu me apego com o que aconteceu. Eu fico contando a mesma história, eu fico revivendo a mesma história. E te digo uma coisa, eu fui essa pessoa. E foi muito engraçado. Talvez você não vá gostar muito do que eu vou falar hoje. Talvez você me odeie até porque eu vou falar. Odiar é um pouco forte, mas pode ser que seja isso. Mas se você não me odiar, eu vou pedir um favor. Já clica aí no compartilhar e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E também já curte esse vídeo, porque o YouTube ele só entende a linguagem do YouTube para distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se você acha que é relevante, que vai ajudar outras pessoas, é o like, é os comentários. Então deixa seu comentário para eu saber o que você está pensando até agora. Então vamos lá. O que acontece? Uma vez eu tive um relacionamento extremamente tóxico. Foi um dos últimos, acho que foi o penúltimo relacionamento tóxico que eu tive. E eu tinha uma amiga que é psicóloga. Ela foi minha amiga desde os 17 anos. 16, 17. Eu conheci ela quando eu tinha 16 anos e meio, mais ou menos. Foi num curso de datilografia. Agora eu revelei minha idade, né? Eu já falei que é a minha idade. Imagina um curso de datilografia. Hoje em dia ninguém nem sabe o que é isso. Bom, a gente se conheceu, passamos uma vida inteira como amigas e até que agora, nos últimos anos, ela mudou de carreira e se tornou psicóloga. E eu tava saindo desse relacionamento tóxico. Eu tava sofrendo mesmo, assim, com a morte da minha mãe. Eu tava no luto, eu tava deprimida. E eu ligava todos os dias para essa minha amiga para falar desse relacionamento e questionar e não aceitava e queria entender. Eu queria entender. Nessa época eu tinha zero inteligência emocional. Isso foi em 2013. Zero inteligência emocional. Isso que é zero?
E olha que eu vinha estudando sobre desenvolvimento pessoal, isso já tem mais de 20 anos, mas eu não tinha ainda incorporado isso. Então é uma coisa, olha, já faz 11 anos isso. Então é uma coisa que não é um processo simples. Você precisa querer passar por esse processo, você precisa querer se desenvolver, porque vai doer. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá ligando pra ela, eu lembro que eu saía do trabalho, ligava pra ela no carro mesmo, do trajeto do trabalho pra ir pra casa, eu ficava lá chorando as pitangas com ela. E falando, aquela ladainha, sabe, a pessoa que tá na fossa. E eu ainda tava questão do luto da minha mãe, então eu tava ali desesperada. Eu realmente não sabia o que fazer, eu chorava todos os dias. E aí ela falou pra mim uma coisa que marcou, assim, eu não lembro exatamente quais foram as palavras dela, mas o que ela falou pra mim foi um despertar. Ela falou assim: você fica repetindo essa história, você fica falando a mesma coisa, não vai trazer o resultado que você quer, não vai resolver, não vai trazer as respostas que você quer. Então por que você continua fazendo isso? E aquilo, na hora, foi um baque, na hora me machucou muito. Eu falei, pô, eu tô aqui com uma amiga que me conhece há mais de 20 anos, né? E ela não tá entendendo as minhas necessidades, ela não tá querendo compreender. Mas ali foi um presente que ela me deu. Foi um tapa na cara, assim, eu senti como se ela não tivesse se importando com o que eu tava sentindo, como se ela estivesse negando a amizade dela. Mas na verdade ela falou o que ela estava sentindo e pensando e tá tudo bem. E eu entendi uma coisa ali. Por que eu fico contando essa história? Por que eu fico repetindo essa história? Só traz mais dor. E ali também começou um olhar diferente para mim e para as questões que eu estava vivendo. No primeiro momento, eu falei assim: eu não devo mais contar porque não adianta, ninguém se importa com o que eu tô sentindo, ninguém vai entender. Esse foi a resposta que eu dei para aquilo. Então eu falei: eu vou guardar para mim, não vou falar mais nada para ninguém. Mas depois, pensando e refletindo um assunto, depois quando eu fui me desenvolvendo, eu entendi que, primeiro, não adianta falar mesmo. Segundo, se você está falando uma coisa, repetindo e sentindo, você está ressentindo aquela história que não é uma história mais do passado, é uma história do presente, porque você está vivendo hoje aquela história. Toda vez que você lembra de algo que aconteceu no passado, que te trouxe dor, e hoje você está contando a mesma história e está sentindo a mesma dor, está doendo no corpo, sabe? Você sente um aperto no coração, você sente embrulhar o estômago às vezes, as mãos suadas, você sente taquicardia, você sente várias reações físicas. Então, nesse momento, você está realmente trazendo para o momento presente uma história. E às vezes tem pessoas que passam anos repetindo a mesma história. Eu passei anos repetindo e falando e a mesma história. Eu fiz isso. E quantas vezes você já fez isso também? Quantas vezes você ficou contando a mesma história de alguma coisa que te aconteceu e é a sua interpretação, porque nada mais é do que uma interpretação. Existe o fato, sim. Vamos supor que você brigou com a sua irmã, sua mãe, todo mundo tem mãe, irmã nem todo mundo tem. Brigou com a sua mãe falou uma coisa ruim pra você. E aí você carrega aquela mágoa, aquela dor, e toda vez você fala e você lembra, e aí você cria uma imagem que a sua mãe é assim, e que ela pensa aquilo de você, e que ela vai fazer aquilo sempre, e você fica contando essa história, e toda vez que você encontra sua mãe, porque já tem isso na sua mente, você espera que ela vai agir do mesmo jeito, mesmo quando você diz que você espera uma coisa diferente. Então a gente tem que aprender a separar a história, o que aconteceu, o fato, da maneira que a gente interpreta. O fato é uma coisa, como eu interpreto é outra. Porque a história que eu conto pra mim vai gerar uma emoção. A história que eu fico repetindo na minha cabeça
vai gerar emoções que podem ser positivas ou negativas, vai depender do peso que você dá, vai depender de como você vê aquela situação. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, imagine essa mesma situação acontecendo com uma outra pessoa e você tá olhando de fora. Se você tá olhando de fora, você reagiria diferente. Por quê? Porque você não tem a emoção envolvida, você não tá ligada com aquela pessoa, com aquele laço. Quando você só observa, você não tá ligada. Mas muitas vezes você pega pra você aquela emoção também. Quantas vezes você já ficou emocionada porque você viu alguém que você ama sofrendo uma injustiça ou passando por alguma situação difícil? Você se envolve emocionalmente. Então, a gente tem que saber separar a emoção do fato, a emoção da história, porque não necessariamente aquilo é real. É uma forma como a gente vê o mundo, de acordo com a nossa história de vida. Então, o que a gente aprendeu, como a gente aprendeu a dar significado para tudo que acontece na vida, a gente vai levar para o resto da vida. Então, eu queria trazer esse assunto na nossa semana, no nosso desafio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não relaciona, ela acha que para fazer o emagrecimento é só ela saber o que tem que comer, mas ela não relaciona com as suas emoções, aquilo que ela está sentindo. A gente não é um robô que a gente programa lá, programou e vai executar 100% aquilo que tem que ser feito. Se fosse assim, a gente já teria programado, ó, eu vou comer isso aqui direitinho, certinho, essa vai ser minha dieta e vai ser até eu atingir o meu objetivo, ou antes mesmo de você engordar, você vai comer certo a vida toda. Mas não, a gente come dessa forma porque a gente desconta na comida mesmo as nossas frustrações, a nossa, às vezes, tédio, a nossa tristeza, o nosso aborrecimento. Então a gente tem que dissociar isso, tirar a emoção da questão do prato. Eu vou comer apenas quando eu tenho fome. E quando eu não estiver com fome, quando eu estiver sentindo alguma coisa negativa, eu vou fazer outra ação para não descontar na comida. Entendeu? Então vamos lá, eu até fiz aqui um roteirinho. Bom, primeiro que como que eu sei reconhecer que uma fome é emocional e uma fome é real? Bom, fome real é um desconforto no corpo. Você realmente sente, tá vazio, às vezes eu já passou do horário de comer, você normalmente come nos mesmos horários. Eu sempre sugiro coma sempre nos mesmos horários, ou mesmo que você faça jejum, você vai ter ali combinado os horários que você vai fazer o jejum, certo? Porque daí você vai saber, olha, eu geralmente como pela manhã, mas eu tô fazendo um jejum mais estendido hoje, eu vou comer só na hora do almoço. Então, esse período entre o horário que você comia até a hora do almoço, você vai talvez sentir um pouco de fome, mas você tá se hidratando, né? Tomando a sua água. Então, você vai saber que ali vai ter às vezes uma fome, mas não é nada demais e tá tudo bem. Agora, a fome emocional é aquela procura para preencher algo que você sente que tem um vazio. Então, às vezes você come demais, você come e daqui a pouco você tá procurando alguma coisa, você sente uma inquietude, você tá ali buscando algo para te acalmar, algo que tá incompleto, você tá desconfortável e às vezes come em excesso, come por gula, come. Então a gente tem que começar a identificar se é uma fome, onde teu corpo está necessitando comida, ou é algo que você está querendo preencher. Você sente que está precisando de algo para se acalmar. E aí existe um gatilho. Então você tem que aprender a identificar esses gatilhos. O que são gatilhos? São aquelas situações que fazem com que você se sinta mal, que vão startar essa vontade ou vão dar início a essa vontade de comer para suprimir essa sensação ruim. Então, às vezes você tem o hábito de ir na casa da sua mãe e a sua mãe fala coisas que te deixam chateada, que te deixam magoada. Então, isso é um gatilho para você comer
mais, para você comer em excesso. Ou às vezes você tem um relacionamento e o seu parceiro fala alguma coisa que te incomoda, te provoca, fala algo que te deixa chateada. E isso pode ser um gatilho. Às vezes você está muito cansada, e isso pode ser um gatilho. Às vezes você não dormiu direito, você está, enfim, desgastada, você está trabalhando demais, você não está se cuidando, não está fazendo atividade física, você está se doando demais, você não está se olhando. Isso é um gatilho. Então a gente tem que começar a olhar as nossas rotinas, ver também quando a gente assume compromissos que são além daqueles que são verdadeiramente nossos. Como assim, Andréia? Por exemplo, quando a gente assume coisas, compromissos com outras pessoas que você poderia simplesmente dizer não. Não saber dizer não, não saber impor limites também é um gatilho. A gente precisa impor limites para as pessoas, porque senão elas vão sempre exigir mais da gente. Uma vez eu ouvi, porque muitas vezes a pessoa fala, estou muito cansada, estou muito exausta, estou dando conta de tanta coisa. E nós temos os nossos papéis de vidas. Nós somos mulheres, mães, empresárias ou trabalhadoras, nós somos donas de casa, nós cuidamos dos filhos, cuidamos dos algumas netos, às vezes cuida dos pais, enfim, às vezes tem um trabalho na igreja, na comunidade, tanta coisa que faz. E aí você está assumindo tantos compromissos e você está assumindo o compromisso de cuidar de você se olhar, de você tirar um tempo só para você fazer uma massagem, fazer a unha, cuidar do cabelo, ou mesmo dormir mais cedo, ler um livro, assistir um filme, fazer nada. Só você com você mesmo, com seus pensamentos. Tira um tempo para você? Porque se você não tira, se você não se permite, se você não se olha no espelho, como que você vai querer realmente lidar com as suas emoções se você não está olhando para elas? Você está engolindo. Então, você, para ter uma harmonia na sua casa, por exemplo, você ouve uma coisa desagradável, em vez de você impor limite, em vez de você falar, você ter uma conversa, você está tão cansada que você prefere engolir aquilo e deixar para lá para evitar o desgaste, evitar uma briga. Você já fez isso? Você faz isso? Pois é. Então, isso tudo são gatilhos para você comer mais. Então, é importante olhar para isso. O que você pode fazer para evitar isso, né? Primeiro, reconhecer. Então, você vai analisar, você vai estar mais atenta, momento presente, mindfulness. O que é mindfulness? É atenção plena para o que você está vivendo hoje, agora, nesse momento. Não estar com a cabeça lá no passado, o tempo todo ruminando histórias e tudo aquilo que aconteceu, e ai meu Deus, como eu sou, e que aquela pessoa fez aquilo. É deixar no passado o que ficou no passado, trazer o perdão, porque o perdão te liberta dessas histórias que você conta, até porque se acontecer um fato que te magoou, ele já aconteceu. Você vai ter que superar esse fato, porque como eu falei, se você não libera, se você não simplesmente perdoa aquilo ou simplesmente segue em frente, você vai carregar isso pela tua vida toda, até o momento presente. Enquanto você estiver contando aquela história, você está revivendo, você está ressentindo e você está trazendo para o presente. Então, quando a gente fala perdoar o passado, não é esquecer o que aconteceu, não é ter aquela pessoa que te magoou na vida. Não, perdoar é tipo assim, eu me liberto disso. Você fez o que tinha para fazer, você deu o que tinha para dar, mas eu tô livre. E a pessoa lida com as consequências do que ela fez. E você segue a sua vida. Agora, não perdoar é você carregar aquela dor e você ficar presa àquele evento que a pessoa às vezes nem sabe que te magoou. Ela nem sabe que você tá chateada com ela. E você tá carregando inutilmente, porque ela não tá sofrendo. Eu até falei isso para uma mentorada minha, é tomar veneno esperando que o outro morra. É isso que acontece quando a gente não perdoa. Quem toma o veneno todos os dias é você. O outro está vivendo a vida dele. Então, liberar perdão é para você.
não é para o outro, é sempre sobre nós mesmos, certo? Então, você pode escrever um diário, isso te ajuda a se conectar com as emoções, porque às vezes a gente está muito no pensamento e quando a gente não está acostumado a trabalhar as emoções, a gente não consegue reconhecer. Às vezes a gente sente fisicamente algo no corpo, mas a gente não consegue nem dizer o que que é, não consegue nem identificar. E fica aquela coisa mal resolvida dentro da gente. Então você tem o poder de olhar para aquilo e dizer, ok, eu tô sentindo raiva. Ótimo. O que você vai fazer com isso agora? Como que você vai lidar com isso? Por que você está sentindo ódio ou raiva ou ressentimento? O que está acontecendo? O que aquela pessoa fez? Aí você separa a história da sua emoção e você olha para o fato. E aí você toma uma decisão. Por que eu estou sentindo dessa forma? Porque pensa bem, se alguém fala uma coisa que você não gosta, por que aquilo dói em você? Porque provavelmente aquilo tem um fundo de verdade. Então tudo aquilo que dói em você, toma que é seu. Então você tem que olhar para aquilo para ver, ok, isso é verdade, e reconhecer. Quando dói é porque a gente cria uma resistência, a gente não quer aceitar. A gente, opa, quem é você para falar uma coisa dessas? A gente já quer empurrar para o outro. A gente quer atacar. A gente quer dizer que aquilo não é nosso, que não nos pertence. Mas se está doendo, é porque tem uma ferida aberta. Se tem uma ferida aberta, aquilo precisa ser olhado e não rejeitado. E não criar uma resistência para evitar sentir aquela dor. Toda vez que você tenta evitar sentir a dor, você sente mais. De qualquer forma, você está sentindo. Então, escolha qual a dor que você quer sentir. Sempre vai ter uma dor. Ou vai ser a dor de resistir, de não reconhecer e não tratar aquilo, ou vai ser a dor de passar pelo processo e aí realmente curar aquilo que você está sentindo. E tem um caminho, sim, para curar, tá? O que você pode fazer? Escrever um diário. O diário, na verdade, é como se fosse uma terapia. Você está colocando para fora, você está expressando aquilo que você está sentindo. E isso é muito terapêutico, porque daí você vai se conectando, você vai percebendo todos os dias como que você tá. Você pode escrever um diário do que você está sentindo, é um diário de emoções. Não é diário contando dos fatos em si, mas você pode até relatar o fato, mas como uma forma de ressignificar aquele fato. E quando a gente fala ressignificar, seria como que você gostaria que aquele fato tivesse acontecido. Qual seria a solução? Qual seria a forma como você lidaria se você tivesse coragem, por exemplo? E isso também vai sendo um treino para que quando fatores externos acontecem da mesma forma, tipo, existem eventos que vão sendo repetidos. E aí você sabe como lidar, porque você já trabalhou isso na sua mente, você já escreveu, você já praticou. Então, quando acontece um fato semelhante, você já sabe como se apresentar, como você realmente lidar com aquela situação, certo? E aí, outras coisas também que ajudam, por exemplo, fazer atividade física é uma ótima forma de você também dissolver as emoções, porque você libera endorfinas, os hormônios do bem-estar, que vão combater. Porque uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, ela não consegue fazer atividade física. Então, quando ela faz, ela naturalmente ela já se sente melhor. O corpo dela se sente melhor, libera esses hormônios do bem-estar que naturalmente faz ela ficar melhor. Então a gente também pode ajudar o corpo da gente a reagir às nossas emoções, sair da mente, porque quando você está ali focado numa atividade física, isso também, atenção plena para atividade física, você está colocando intenção ali, você está focando ali, você está realmente dedicada e está concentrada naquele momento, você saiu da mente, você saiu daquele pensamento no passado. Porque ou você está no passado ou você está no futuro. O passado é algo que já aconteceu. Então você não tem como mudar. Então não adianta ficar ressentindo e trazendo para o momento presente. E o futuro não existe. O futuro é uma projeção, é algo que você cria. Você vai lá no futuro, ou seja, você
Imagina aquilo que você deseja e aí você volta para o momento presente para começar a realizar as coisas para chegar naquele futuro que você desejou. Agora, quando você está o tempo todo no passado, você está criando esse futuro, porque você fica imaginando cenários, você fica criando na mente todas as possibilidades, isso às vezes gera medo, gera frustração. E isso está aparecendo na sua vida no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se envolve emocionalmente, tá? Outra coisa também é quando a gente fica ressentindo essas emoções, isso vai gerando ansiedade. E a ansiedade, quando ela vai sendo crônica, o tempo todo você está tendo esses momentos que você lembra disso e vai sentindo, o que vai acontecer? Isso vai criando energia parada no seu corpo. E aí chega uma hora que você começa a ter ataques de pânico. Eu tive síndrome do pânico, eu tive vários ataques de pânico. Teve momentos assim que eu tive que voltar para casa. Às vezes eu estava indo pro trabalho, eu voltava para casa da minha mãe, eu lembro, uma situação onde eu paralisei, assim, eu tava no carro, eu comecei a chorar e começou a me dar um medo, um pânico, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu liguei pra minha mãe e disse assim, eu tô passando mal, eu não tô conseguindo dirigir. Ela falou, eu tava bem perto de casa, ela falou, volta aqui, que a gente vai fazer. Aí ela fez uma oração, sei lá o que ela fez, me deu um chazinho e eu acalmei. Mas isso são corpos de dor, todo o trauma, toda a dor que você carrega tá no seu corpo. Uma pessoa que não consegue emagrecer, provavelmente ela tem muitos corpos de dor, ela tem muitos traumas dentro dela. Ela carrega muita coisa. Um pouco é o peso daquilo que come, porque come as emoções, frustrações, e outro é as emoções que estão com a energia parada. Não flui, a energia não flui, então a vida fica paralisada, as coisas são mais difíceis, são mais travadas. Então você tem que liberar isso, então parar de ficar guardando as emoções, isso só gera mais dor, tá? Então, como que a gente pode mudar isso? Bom, mudando de ambiente. O ambiente, às vezes, as pessoas que a gente está inserida, a gente não consegue realmente encontrar apoio, não encontra pessoas positivas, as pessoas estão ali com os mesmos pensamentos, alimentando as mesmas ideias. Então, sair desse ambiente, ver pessoas novas, conhecer novas pessoas que têm uma atitude mais positiva e com o mesmo objetivo. Por isso que o Mente Magra Sempre é uma comunidade. E eu vou abrir uma oportunidade no domingo para quem quer estar comigo para poder se desenvolver. Porque, olha só, sozinho é muito mais difícil você sair da sua dor, do seu campo de dor, de entender suas emoções. Precisa ser trabalhado isso. E trabalhado de forma específica para você poder realmente se libertar, se esse é o seu caso, se você está sofrendo com essas dores. Como eu falei, você está no momento presente, então realmente você pode usar a atividade física para liberar essa energia que vai te ajudar. Você pode trabalhar o amor próprio, que é aquele trabalho que eu falei para você, onde você vai na frente do espelho, você vai se olhar, você vai fazer afirmações positivas daquilo que você deseja desenvolver em você. E todo dia você vai falar essas coisas para você. No meu programa do Mente Magra Sempre, que não tinha isso, eu resolvi adicionar esse programa. São 21 dias, onde todos os dias você vai ter determinadas perguntas para você responder, para você se conhecer, para você entender aonde estão os seus campos de dor, teus corpos de dor, e também para você trabalhar essas afirmações positivas. Então, diariamente você vai para frente do espelho para direcionar o seu pensamento, para você aumentar a sua autoestima, para você aumentar realmente o seu amor próprio, para você aumentar essa resiliência, essa autoconfiança. Tudo isso é capaz de você realizar e depende única e exclusivamente de você. O que mais? Outra coisa também que você precisa aprender é impor limites. Se você não impor limites com aquelas pessoas que estão te machucando, você não vai conseguir
realmente se curar, porque você vai sempre se sentir refém, vai ser sempre como se fosse uma criança indefesa que aceita os ataques das pessoas. Então, não importa qual pessoa que seja mãe, seja pai, seja marido, filho, você tem que impor limites. Não pode deixar que eles façam ou falem qualquer coisa para você. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente entende a nossa capacidade, a gente consegue se levantar contra qualquer coisa que façam contra a gente. A gente não permite. E essas pessoas vão te respeitar por causa disso. Porque quando você não se respeita, quando você aceita qualquer coisa, as pessoas também não vão te respeitar. Então é você que tem que realmente stand up, ou seja, se levantar por você mesma, fazer por você mesma, tá? Tem que ter uma atitude positiva. Então, lembra que eu falei ontem do pensamento? Um pensamento vai trazendo outro pensamento. E às vezes você capta um pensamento no ar e se está conectado com a tua energia, dependendo de como está, você vai cada vez aumentar aquele tipo de pensamento. Então, estar com pessoas positivas ou estar num ambiente de crescimento, de positividade e cultivar novos pensamentos vai te ajudar a sair dessa dor, vai te ajudar a sair desse sentimento. Então, não vai acontecer sozinho. Não é natural. Quer dizer, na verdade, a gente já vem com o nosso espírito para ser feliz, para ser leve, mas a gente passou a vida toda sendo condicionada, como se fosse uma lavagem cerebral, a viver e pensar de um determinado jeito. E para quebrar isso, não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Não é natural, não, você do nada resolver sair e começar a seguir o seu caminho de acordo com o que você gostaria. Até porque talvez você nem sabe que você não sabe. Como que você vai poder mudar uma coisa que você não sabe que você precisa mudar? Difícil, né? Você não tem como mudar algo que você nem sabia que você precisaria olhar. Então, essas questões são pontos cegos dentro da gente. E a gente tem isso. Então, se eu não sei o que eu precisaria mudar, como que eu vou mudar? Então, é sobre isso, Mente Magra Sempre, trazer essa consciência. Essa semana toda nesse desafio é para trazer consciência. E aqui eu vou te trazer um exercício bem simples, que é a respiração. A respiração é algo que está no seu poder, está dentro um dos 7 hábitos do Mente Magra Sempre, que é uma respiração consciente para trazer você para a sua razão. Ou seja, você, quando respira, você sai da sua mente, ou seja, você sai do momento passado, você oxigena o seu cérebro e você consegue acalmar o seu sistema parasimpático, que é do luta e fuga, que faz com que você haja por impulso ou uma reação descontrolada. Então você respira profundamente e isso você vai fazendo. Porque quando a gente está ansiosa, nervosa, preocupada, a gente tem uma respiração curta, a gente não consegue puxar o ar, falta esse ar. Então a gente precisa respirar. E aí, tanto é que eu ensino a respiração quadrada, que é puxar o ar em 4 segundos, ficar segurando o ar por 4 segundos, soltar o ar em 4 segundos e ficar sem ar 4 segundos. Você, depois de um tempo que aprendeu a fazer essa respiração de 4 por 4, que é a respiração quadrada, você vai aumentando o tempo, 5 segundos, 6 segundos. O ideal é você conseguir até 10 segundos. Mas isso é um treino, não vai conseguir da primeira vez, talvez. Então, você precisa ir aumentando gradativamente, tá bom? E aí, para finalizar, eu queria dizer que o que também ajuda você com as suas emoções é saber exatamente o que está faltando na sua vida. Nós temos desejos, anseios, sonhos, e eles precisam sim ser realizados. Só que muitas vezes a gente vai deixando os nossos sonhos de lado por causa da família, a gente vai abrindo mão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gostaria de fazer, ou por se sentir incapaz, se sentir pequena, sentir que não dá conta, achar que não é o momento, achar que existem outras pessoas que precisam mais da gente, alguém na nossa família que está passando por uma dificuldade. Só que quando a gente está sempre se colocando em segundo plano, isso vai criando um ressentimento.
contra a gente mesmo e contra os outros. Então a gente também vai criando mágoas porque a gente gostaria de estar fazendo alguma coisa e às vezes a gente acha que o outro está impedindo a gente de fazer, mas na verdade é a gente que está abrindo mão de fazer. E talvez por medo. Então a gente cria uma desculpa, uma justificativa para não fazer aquilo que a gente deveria fazer. E tem a ver com as nossas crenças sobre identidade, capacidade e merecimento que eu falei ontem. Então, você precisa se realizar como ser humano, entender o que realmente faz sentido para você, quais são os seus valores, o que brilha o teu olho, o que te realiza, o que faz você realmente feliz e você ir atrás desses sonhos. No Mente Magra Sempre eu criei o 8º hábito, que é a realização dos sonhos. Quando você, mesmo que você seja uma dona de casa, mas você ser a melhor dona de casa que você pode ser. E você está feliz com isso. Ser uma escolha e não uma obrigação. Talvez no momento seja uma obrigação porque você talvez não tenha uma escolha, mas você se preparar para criar algo no futuro, para você fazer algo que faça mais sentido para você no futuro. Você vai criar as condições, você vai se desenvolver para que seja possível fazer algo no futuro. A gente não deve desistir dos nossos sonhos. Foi exatamente porque eu fiz isso lá atrás na minha jornada que eu fui ficando cada vez mais triste. Eu fui perdendo a esperança, eu fui me anulando, eu fui achando que eu não era capaz, que eu era incompetente, que eu era burra, que eu não tinha capacidade para realizar nada. E isso foi deixando a minha vida cada vez mais triste até que eu cheguei nessa situação de ter câncer e depressão suicida. E você não precisa chegar nesse extremo. Você só precisa agora olhar para você, colocar você em primeiro lugar. Conhece aquela metáfora da máscara de oxigênio? Os aviões sempre falam isso, né, num voo. Em caso de turbulência, você coloca a primeira máscara em você. Por que isso? Porque como você espera ser sua melhor versão, como você espera ter bons sentimentos, você dá o melhor para sua família, em termos de ser uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa carinhosa, amorosa. Se você não está se tratando bem, se você não está olhando para você, está colocando o oxigênio primeiro em você, você está tentando salvar todo mundo à sua volta. E você, quando que você vai se olhar? Quando que você vai se cuidar? Você acha que as pessoas vão parar a vida delas para cuidar de você? Talvez. Mas precisa? Não, você poderia se cuidar. Você deveria se cuidar. Não é nem um poder, é dever. Porque quando você está bem com você mesma, você está equilibrado, você está feliz, você está fazendo aquilo que você gosta, você está se preenchendo das boas coisas da vida, o que vai acontecer? Você vai estar feliz, você vai estar transbordando felicidade e naturalmente você vai ser uma influência mais positiva, vai estar transbordando amor, generosidade, compaixão, vai ser realmente um transbordo do coração. Aquilo que você vai fazer para o outro vai vir do coração, não de uma obrigação. E geralmente quando a gente não está se preenchendo daquilo que é importante pra gente, a gente faz as coisas para os outros como se fosse uma obrigação. Eu preciso cuidar da minha mãe. Eu preciso. Em vez de eu quero. Você tem que trocar a palavra eu preciso por eu quero. Eu faço porque me dá prazer. Eu faço porque é importante para mim. Eu faço porque eu escolho fazer. Não porque eu tenho que fazer. O tenho que te traz um peso muito grande. Então, será que você está se colocando em segundo, em último lugar, e é por isso que você está comendo tanto? Porque não tem mais prazer na vida? Porque a vida se tornou um monte de obrigações, um monte de responsabilidades, um monte de coisas que você não queria estar fazendo. E eu sei que tem momentos da vida que a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. Não é 100% a gente fazendo só aquilo que a gente gosta. Mas no meio disso também tem que ter prazer, também tem que ter coisas que a gente gosta. Não só no chicote, pá, chicoteando como se você merecesse. Entende? Então é importante a gente analisar a nossa vida e ver quais as escolhas que a gente está fazendo. Hoje eu me priorizo 100%. Estou acima do meu marido, estou acima do meu filho. Só Deus está acima de mim. Essa é a minha escolha.
eu em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ser a melhor versão para o meu marido, nem para o meu filho, nem para os meus clientes, para os meus mentorados, para estar aqui. Se eu não me olhar primeiro, se eu não me sentir feliz comigo mesma, se eu não sentir satisfeita com o meu corpo, se eu não sentir satisfeita com as minhas escolhas, eu não posso olhar aqui para você, na sua cara, e dizer, vai lá fazer as coisas, vai ser feliz. Não vou trazer verdade, mas, mais do que verdade, eu tô aqui de coração aberto, trazendo esse conteúdo porque eu sei que transforma, transformou minha vida, transforma de todos os meus clientes. É o mesmo conteúdo. Claro, em formatos diferentes, mas é isso. É o olhar para dentro, é o olhar para suas necessidades. As emoções é uma linguagem que a gente precisa aprender a ler para poder realmente direcionar para aquilo que a gente tem de necessidade. Nada mais do que isso. Então não tenha medo de sentir raiva, de sentir medo, de sentir inveja. Não é pecado. Você entende? O que você não pode é, claro, se está com raiva, você vai bater em alguém. Não, você não pode fazer isso. Isso daí já é outra coisa. Mas entender o que você está sentindo, e eu te digo uma coisa: quanto mais você entende as suas emoções, quanto mais você entende os seus pensamentos e controla os seus pensamentos, quanto mais você entende sobre a vida, sobre as verdades da vida, sobre a realidade, menos emocional você se torna. Por quê? Porque não existe razão. Você começa a separar as histórias que contava na sua mente. Porque antes você era de um jeito, eu era extremamente emocional. Eu era aquela pessoa que chorava por qualquer coisa, chorava porque alguém brigava comigo, chorava porque achava que ia ser abandonada, chorava porque o tempo todo eu tava sempre num estresse absoluto no meu corpo. Eu tava sempre com medo que alguma coisa acontecesse. Eu tava sempre com medo de estar fazendo a coisa errada. Eu tava sempre com medo de dizer a coisa que não fosse certa. Eu tava sempre com medo de ser julgada. E foi quando eu encarei os meus medos, foi quando eu criei autorresponsabilidade pelas minhas ações, quando eu entendi que eu crio a minha realidade de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, aí a vida começou a se tornar mais fácil. E eu fiquei menos refém das minhas emoções, porque hoje eu não sinto essas emoções como eu sentia. É claro que eu me emociono, sim, mas não é aquele desespero, não é exageradamente, não é sem motivo, não é o tempo todo. Hoje eu me emociono mais com as coisas belas, eu me emociono às vezes com a natureza, eu me emociono com a perfeição da vida. E antes eu sofria muito. Então eu queria trazer esse alerta para você. Hoje é o dia para você olhar para suas emoções. Então, o que você tem que fazer é colocar para fora. Se você quiser, escreva num diário, sempre que tá doendo alguma coisa, para entender mesmo, para você entender a história, entender por que aquilo causa dor em você, é reconhecer essa dor, é não jogar para debaixo do tapete, não é suprimir, não é esconder, é entender, é ter compaixão com você, é se acolher, é permitir. E aí sim, você vai poder tomar uma decisão e saber qual a ação que você faz em relação ao que você está sentindo, certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu hoje. Qual foi a maior lição? Qual é o aprendizado que você tira disso? Me ajuda também a entender se você compreendeu, se você conseguiu acessar realmente o entendimento desse vídeo. E a gente já tem um encontro marcado. Eu te espero no próximo vídeo.